Então, só para dizer que foi uma caminhada que, num certo sentido, eu senti que um trecho da caminhada eu fiz junto com você, um trechinho. Não, um trechinho da caminhada do livro, mas teve um trecho muito grande anterior ao livro, né, Cláudia? É verdade, é verdade. Hoje me perguntaram quando é que eu te conheci. E eu te conheci em 1720, mais ou menos, né? E te conheci numa outra encarnação. Eu tenho certeza disso, Numa outra encarnação. E sempre gostei muito de você e desse dinamismo que você traz, que é uma ambição do bem. Porque as pessoas associam ambição com uma coisa negativa. Essa não, essa é uma ambição positiva, de ser protagonista da tua própria vida. Eu queria só comentar rapidamente essa questão de educação parental. Há muitos anos eu venho falando da importância de se trabalhar a educação parental. E o meu olhar, todo mundo que me conhece sabe disso, é sobretudo para os mais vulneráveis, né? É uma escolha de vida, eu olho para a escola pública, especialmente para as escolas em áreas de vulnerabilidade. E muitas vezes os professores se queixam dos pais. Até eu escrevi isso na minha apresentação do livro. Os professores, mas eles vêm de famílias desagregadas e depois querem que a gente faça milagre. E os pais se queixam dos professores. E eu acho que a primeira comunicação mais importante é entre escola e família. A gente aprender um a falar a língua do outro, um a escutar o outro. Porque, no fundo, o que os professores querem é, de alguma maneira, complementar a educação que foi dada em casa. Mas, por vezes, essa criança não teve educação em casa porque os seus pais não aprenderam a ser pais. Né? Eu estou falando, como dizem os jovens hoje, o meu lugar de fala é das famílias em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes, uma mãe adolescente tem uma relação mal resolvida com o filho. Mas todos nós temos filhos. Eu criei os meus filhos e os filhos do meu marido. Então são 5 com direito a 5 netos, o que é uma maravilha. A gente devia começar primeiro pelos netos, depois pelos filhos, que é muito mais gostoso essa relação com os netos. Mas eu achei o livro tão interessante no que ele traz de pensamento de como é que eu organizo a minha comunicação com meu filho. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Sim, educar demanda amor, mas a maneira como a gente fala com os filhos, a maneira como a gente permite que os filhos falem de sentimentos que eles têm e mostre, a maneira que a gente mostra que nós temos sentimentos também, e que nós erramos também, e que nós pais, a gente errou. Olha, se eu for contar todas as vezes que eu errei na minha, você conta algumas vezes. Eu escreveria só 3 volumes só dos erros que eu cometi como mãe, na melhor das boas intenções, porque eu acabei virando mãe com 23 anos. As novas gerações estão tendo filho um pouco mais tarde, sabe a geração, de postergar um pouquinho, esperar a maturidade acontecer. Mas eu não, eu tive de uma maneira esquisita, mas aprendi muito com meus filhos e os meus filhos aprenderam muito comigo. Agora que eu olho meu caçulinha de 32 anos, eu vejo que coisa bonita que é a relação entre pais e filhos. Se a gente aprender a se comunicar melhor, né, nessa relação, vai ser tão melhor poder dizer que errou, não ter medo de dizer que errou e ajudar a preparação dessa criança para entrar na vida em sociedade. E a escola é o primeiro passo para entrar numa sociedade um pouquinho mais ampla. E se essa escola tem uma relação bem resolvida com os pais e os pais com a escola, as coisas ficam bem mais fáceis. Era isso que eu queria trazer para te dizer. E não deixem de ler o livro, viu? Vale a pena muito. Não é para pôr na estante. Primeiro leia, depois põe na estante. Obrigada. Cláudia, super obrigada. E eu acho que, assim, nós representamos as mulheres que trabalham fora, se dedicam a outras pessoas além dos filhos
E essa é uma árdua missão, uma árdua tarefa, né? Mas eu digo sempre que meus filhos acabam aprendendo dessa nossa ausência, né? Eu conheço bem os filhos da Cláudia também, tenho uma conexão muito forte com a Marina, filha da Cláudia, e acho que eles amadurecem com um outro olhar. Então, tem muitas mães aqui que trabalham fora, que às vezes ficam com medo da ausência. E eu digo sempre que uma mãe feliz para um filho não tem valor, né? Uma mãe realizada. E é o que a Cláudia falou, né? Essa questão da comunicação, da transparência, de você poder se sentir livre e falar o que você pensa para o seu filho, como você se sente para o seu filho, abre a possibilidade dele também poder falar para você o que ele pensa e sente. Às vezes a gente quer que os nossos filhos falem com a gente, contem as coisas para a gente, mas a gente não conta as nossas coisas para eles, né? Então, como é que a gente vai abrir esse caminho? E acho que essa é a ideia central do livro e que a Cláudia faz muito bem, se comunicar. Do mesmo jeito que ela se comunica aqui com todos nós, também dentro da casa dela. Apesar de todos os nossos erros, né, Cláudia? Eu também, graças a Deus, eu erro um monte. Meus filhos são prova, estão aqui para falar. Eles podem sentar e dar uma palestra sobre meus erros. Então é isso, gente. Sigam o conselho da Cláudia, leiam o livro. Cláudia, muito obrigada. E eu espero agora conseguir atender todo mundo que está aqui com muito carinho. Esperem, tenham paciência, tem comidinha, tem champanhe. Vai dar certo. Vai dar certo, eu né, só vou Cláudia? pedir desculpas e explicar que, infelizmente, como o meu marido está no hospital, eu passei o dia hoje no hospital, eu estou voltando para lá. 1000 desculpas de não ficar. Peçam desculpas para a Mariana, que ia fazer a mediação, mas eu realmente não consigo.